Salut mon amour, comment allez-vous et cette belle journée? Ai, gente, eu tava aprendendo francês no Duolingo e eu já estava com uma ofensiva de 195 dias, muito aplicada. Porém, em certo momento, a minha tela começou a bugar, parou de funcionar a tela do meu celular. Ela funcionava em algumas partes, em outras não. E nisso eu não conseguia fazer as atividades, porque eu clicava no babado e marcava outro, e eu nunca conseguia terminar a ofensiva, não conseguia fazer a atividade, e aí eu perdi. E aí eu descaralhei e desinstalei o Duolingo, e agora eu estou com raiva, traumatizada, e estou ressignificando a minha relação com o Duolingo, mas enfim, eu estava aprendendo francês. E aí, minhas monas, olha só, o episódio de hoje está exclusivamente escolhido por vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês me mandaram as seguintes sugestões para o episódio. Teve gente que colocou: fale sobre artistas de rua. Aí depois outro comentário. Sobre a linha tênue entre a necessidade de se expressar e a busca por reconhecimento. Seguir a paixão artística e lidar com as pressões financeiras. Sobre o medo de errar. Sobre a sua vida de artista, perrengue, bastidor e conquistas. Plantas de plástico. Um dia eu vou falar aqui sobre plantas de plástico e o episódio não vai ter a ver com plantas, tá? E o outro, sobre você comemorar em Floripa. Também vou falar sobre isso. Como vocês sabem, eu moro em Floripa. Uma hora eu vou falar sobre isso. No meu canal, Spectraline, vocês encontram vlogs, covers e muitas outras coisas mais sobre Floripa também. Tem um vlog que a gente fez na semana passada, lá na Guarda do Embaú. A gente foi, eu e o Vitor visitou o lugar, ainda assistiu um show do Maneva, foi tudo. A gente fez esse vlog, tá lá no meu canal, Spectraline. Aproveitem! Voltando aqui, as sugestões que vocês mandaram são incríveis, vai existir episódio sobre, mas a que eu escolhi hoje é a seguinte, sobre o medo de errar, que foi a Bruna que me mandou. Beijo, Bruna. Vamos falar sobre o medo de errar, gente? Eu já vou começar dando um spoiler grandão sobre o episódio inteiro, que é o seguinte, o erro não existe. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observações a fazer. E pra gente iniciar o episódio da melhor forma possível, com referência, eu vou falar aqui uma citação babadeira de Pablo Picasso, que eu acho que vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também. Abre aspas. Não tenha medo da perfeição. Você nunca vai alcançá-la. Fecha aspas. E, gente, é isso. Eu acho que o medo, ele vai nascer, esse medo de errar, ele nasce, principalmente falando sobre arte, ele vai nascer dessa necessidade de perfeição, da gente querer que esteja completamente perfeito. Mas o que é a perfeição? De onde vem o problema da perfeição, né? De onde vem esse BO, que é o perfeccionismo? Porque a perfeição é mais um conceito, né? Mas o perfeccionismo, eu acho que é o grande BO, o grande problema, o grande câncer da humanidade. Segundo o dicionário, perfeccionismo: tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. O perfeccionismo é definido como o estabelecimento de altos padrões de desempenho que são acompanhados por avaliações muito críticas e por uma busca constante em evitar falhas e erros. Mas só de você estar buscando constantemente não errar, você já está errando, porque o processo criativo, ele acontece dentro de um lugar seguro de liberdade de expressão. Então, o artista, ele quer criar alguma coisa genuína, autêntica. Já falamos sobre isso em episódios anteriores, hein? Quando ele quer criar algo genuíno e autêntico, ele precisa se reconhecer nesse lugar e simplesmente deixar fluir ali o que ele quer criar, o que ele quer tirar de dentro, trazer pra fora na linguagem que ele escolher, mas sem essa necessidade de encaixar necessariamente a sua criação a algo. Então, a partir do momento que você está buscando não errar, evitando errar, você já está errando. O tiro saiu pela culatra. Então, nesse episódio a gente vai procurar ver o erro com outros olhos, em outro ângulo. Até porque alguma coisa só parece errada se ela está sendo vista de outro ângulo. Então, vamos ajustar o enquadramento, a composição e vamos voltar a ver, porque o erro não é um desastre.
E ele pode ser um caminho. Então vamos vê-lo como um caminho. Que tal? Então vamos lá. O medo de errar é um reflexo do julgamento externo. Eu vejo muito isso. Sinto muito isso também. A gente só se sente inadequado a partir do momento que a gente acredita que a gente está inadequado. E a gente só vai acreditar que a gente está inadequado se a gente sentir que estamos sendo tratados como inadequado. Eu sentia muito isso na escola, por exemplo, que era a minha fase mais rebelde. Eu era sempre assim, esquisitinha. Eu tava de cabelo pintado, passava delineadores, horrores de lápis de olho preto que eu pegava escondido da minha mãe. E era emo, gente, eu era emo, entendeu? Mas eu me sentia inadequada porque as pessoas davam a entender. Então, um ponto bem essencial é entender que não é sobre a visão externa, mas sim sobre o desconforto que a gente tá sentindo. Outro babado, né? Como as redes sociais fazem parecer que tudo precisa ser perfeito. O perfeccionismo também vai nascer desse ponto. A gente tá sendo bombardeados com a internet, com a vida online, e eu acredito que antes não tinha muito isso. Tipo, eu lembro quando eu tinha, sei lá, até meus 11 anos, assim, não tinha muito isso de comparação, de ai, será que eu sou feia? Ai, será que eu tô desengonçada? Ai, não sei o que lá. Porque não tinha, entendeu? Não tinha meio que essa. Não tinha Pinterest pra gente ver as menininhas Tumblr e a gente querer copiar. No máximo que tinha ali era MSN e o Facebook tava tendo, mas era mais chat. O Facebook a gente usava mais pra chat. E uma vez ou outra via imagem, só que, tipo, eu nem podia estar vendo imagem porque eu usava a internet do modem e minha mãe ficava grilada comigo. Ela deixava eu usar só 10 minutos por dia meu Face. E se eu fosse ficar esperando abrir imagem, ia gastar meus 10 minutos muito rápido. Então, eu nem vi imagem. O que eu quero dizer é que, tipo assim, a internet meio que moldou muito a nossa visão de nós mesmos. Então, eu te convido a observar. Você tá se achando feia porque você foi ver foto de Photoshop aí que as Mona postou e você tá se achando feia. Então, eu convido vocês a visualizarem o momento em que vocês estiverem se comparando muito. Se pergunte se esse pensamento é realmente algo que veio a partir da sua concepção ou foi porque você rolou o feed e viu alguma outra imagem, alguma outra coisa ali que te deu a entender que você estava se sentindo ó, se sentindo feio, enfim. Observa, gente, observa, porque isso é real, entendeu? Isso é bem real. Isso não é questão só de aparência, questão do trabalho, questão artístico, tudo. A gente se compara o tempo todo. Uó. Como eu falei pra vocês, fim de semana passado a gente tava na Guarda do Embaú e a gente ficou num camping. E teve uma hora que eu deitei e eu fiquei refletindo, assim, dentro da barraca, que, tipo, a gente tá num lugar turístico, é tudo muito lindo, é tudo muito instagramável, perfeito e tal. Mas se você olhar pro lado, vai ter uma vassoura fora do lugar. Vai ter roupa no varal do vizinho. Vai ter, sei lá, coisas que não estariam na composição ideal, mas estão, porque essa é a vida. A vida não é perfeita, a gente não é perfeito. O ser humano é totalmente estranho, esquisito, solta fluidos corporais o tempo todo, tem cheiros peculiares, tem jeitos peculiares, tem problemas, a gente é problemático, a gente não é perfeito. Então, a partir do momento que você se aceita problemática por sua natureza, você entende que é isso. A própria terra, o próprio clima, ele oscila, ele está em constante desfazer-se. Então, por que que a gente quer ter algo tangível para chamar de perfeito? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente para refletir sobre isso, a gente entende que a gente é insignificante. E na nossa insignificância, a gente se dá o direito de errar. Pelo fato da gente ser, de fato, o erro. O ser humano é o erro. Eu querendo super incentivar aqui vocês e tô desse jeito. Repara. E voltando pro ponto de comparação, uma outra coisa que vale muito a gente refletir, realmente parar e refletir, é que a gente sempre vê o resultado final. A gente nunca vê o processo, gente. Eu falo isso muito para minhas clientes de maquiagem, por exemplo. Eu detesto quando elas ficam olhando antes da hora no espelho, porque o processo da maquiagem é ridículo, gente, é horrível. Parece que você tá fazendo patati na cara da pessoa.
é pó que você passa, é um lado mais branco, outro lado mais escuro, é o contorno, é não sei o quê. Aí se a Mona vai se olhar no espelho durante o processo, ela vai achar que eu tô fazendo a maquiagem do Bozo, entendeu? E não é. É o processo. O processo realmente é esquisito. Mas a gente, como artista, deve pensar que o resultado, ele é, assim, ó, a mínima porcentagem do processo criativo. O resultado é, tipo assim, 0,3 do processo criativo. Porque o resto é a função toda que você vai ter que descaralhar pra fazer. É o brainstorm, os materiais que você vai ter que ir atrás e fazer. E às vezes o material não vai dar certo, vai ter que ir atrás do outro pra ver se vai dar certo. Aí se o outro não dá certo, pronto, aí quer ver. Aí tem que pedir emprestado pra outra mona vir te ajudar. E tem que chamar alguém pra te ajudar porque tá ficando ó. É assim, gente, o processo criativo é assim. É constantemente dando tudo errado porque você criou a expectativa e não vai ser atendida. É libertador deixar o processo ser o processo. Sabendo disso, automaticamente exclui a perfeição da jogada. Você pode deixar qualquer outra qualidade menos perfeição, porque na arte isso não existe. E a arte, para ser válida, ela não precisa ser perfeita. Escreve isso na primeira coisa que você achar na sua frente. E para vocês terem noção de que muitas vezes o processo ele significa muito mais do que o resultado, às vezes você visualiza o resultado e você chega lá no resultado e não tem nada a ver com aquilo que a gente pensou. E aí você fala, nem era pra ser aquilo que eu tava pensando, era pra ser isso que tá aqui agora. E um exemplo muito legal que eu gosto de dar é do Duchamp. Eu sempre voltando pro dadaísmo, né, gente? Porque eu me identifico muito com esse movimento. Mas o Duchamp, por exemplo, quando ele pegou aquela fonte, que ele chamou de fonte, mas é um mictório, é um urinol. Ele pegou o urinol e levou numa exposição que não tinha muito critério. O critério era você pagar $6 e ir lá e expor. Ele foi, largou a fonte lá, escreveu um nome lá, que era uma assinatura, que também não tinha nada a ver. E aí o conselho da associação, que fazia parte desse lugar que ele foi expor, mandou uma declaração falando pra ele assim, ó, pode até ser um objeto muito útil em seu lugar, mas seu lugar não é em uma exposição de arte, e ele não é de forma alguma uma obra de arte. E aí o Boff ficou, assim, passado, o Duchamp, e saiu fora do grupo. Falou, então quer saber, ó, beijo. E aí, beleza, o povo jogou fora o negócio, né? Jogou fora o urinol e ficou por isso. Só que alguém tinha fotografado e aí começou a reverberar essa foto e o pessoal começou a ficar intrigado, né? Tipo, como assim? O cara vai colocar. E tinha meio que um teor de deboche ele ter feito isso. Mas não, ele só meio que foi lá e colocou como um ready-made. Ele tava defendendo a ideia de o feito já está pronto, sabe? E nessa loucura toda, ele abre um novo movimento artístico, que é o dadaísmo, que é essa ideia da arte ser, na verdade, a miragem, o conceito, e não o objeto em si. Porque, de fato, a arte pelo objeto em si não vai fazer diferença nenhuma na sociedade, não vai fazer diferença nenhuma no meio. Então, a criação é, na verdade, a arte, porque a partir da criação você consegue tocar e consegue fazer as pessoas refletirem. Os caras falaram que aquilo não era arte e o Boff, sem querer, criou um novo movimento. Então, tipo assim, imagina a cara desse povo que recusou e imagina a cara dele de pensar, eu só fiz isso daí como um trocadilho, assim, bem banal, e virou, tipo, uma grande obra de arte contemporânea que as pessoas têm como referência pra sempre, assim. E ainda falando em erro, gente, vou contar um babado que aconteceu comigo ontem. Eu tinha marcado um exame lá no centro da cidade. E eu tinha marcado o exame com o médico na segunda-feira. E aí, lá fui eu, belíssima, né? Me arrumei, eu tive uma cliente, atendi ela, vim correndo, comi rápido, me arrumei tudo e fui nessa consulta. E daí, passei por vários babados, peguei trânsito, foi o ó. Aí cheguei lá e descobri que era para outra semana. Não era para esta segunda, era para a próxima segunda. E eu fiquei passada, gente. Eu fiquei assim, ó, caótica. Me veio muita raiva. E aí eu falei, meu Deus, como que eu podia errar a data assim? Querendo justificativas para o meu grandíssimo erro. E aí peguei o ônibus para voltar e parei na terminal. E aí quando eu parei na terminal, as terminais de ônibus aqui de Floripa
tem um espaço onde você deixa livros e pega outros. Você não é obrigado a deixar um para pegar. Só que a ideia é que tem essa troca, né, de livros para uma Floripa mais educada. E aí, um livro me chamou muito a atenção. E eu fui lá pela capa. Aí eu fui lá e peguei ele na mão, achei bafo. Falei, gente, adorei a capa, adorei o conceito, que é Os Sete Maridos da Evelyn Hugo. E eu tinha lido um livro dessa mesma autora há, 3 semanas atrás, que foi o Daisy Jones and the Six. E eu amei muito, eu gostei muito da forma dela escrever, da história. É ficção, mas é babado. E aí eu falei, gente, é muita coincidência eu achar um livro dessa mesma autora. Então, para vocês verem como ressignificar o erro é uma coisa importante. Por isso que o ponto que eu gostaria muito que a gente levasse nesse episódio é a ideia de ressignificar o erro mesmo, assim. Porque o erro, ele só é erro se você colocar o nome de erro nele. Porque ele pode ser uma possibilidade. Por exemplo, quando a gente tá pintando um quadro, você vai lá e erra a pincelada. Se você fazer algum babado por cima, você ali, ó, faz um outro close. Um outro conceito. E ninguém precisa saber. Na arte cênica, por exemplo, o improviso nasce disso. Deu um erro ali, improvisa, Mona. Tira ali, interage com o público, tira ali uma outra ideia, puxa um assunto ali da outra coisa, faz alguma coisa, só não transparece que errou, não tem que se desestabilizar. O teatro ajuda muito nisso. Não se desestabilizar, não achar que o mundo acabou por um mero deslize, porque a gente é programado para errar. Somos humanos, entendeu, querida? Somos humanas. E já aproveitando a deixa, eu vou recomendar o artista da semana. Provavelmente você conhece. O nome dele é Bob Ross. E ele é conhecidíssimo, gente. Ele é um pintor conhecidíssimo, babadeiro. Ele cria pinturas de paisagem, de montanhas, de céus poéticos e maravilhosos, super rápido, com poucos instrumentos e com tinta acrílica. E ele tinha um programa de TV. O programa de TV dele se chamava The Joy of Painting, que foi transmitido originalmente entre 1983 e 1994 e até hoje é muito popular, tanto que tem um canal na Twitch que até hoje reprisa esses episódios, que é ele ensinando e falando com o pessoal assim, e ele usa apenas uma câmera pra filmar ele fazendo e conversando, super legal com o pessoal. Ele é tipo assim, muita gente boa, sabe? Quando você sente um alto astral da pessoa. E tem uma frase que ele fala direto que eu gosto muito, que eu sempre reposto no Facebook quando eu vejo, que o Facebook me entrega muito sobre isso. Contanto que você esteja aprendendo, você não está errando. Então, é isso, querida. Contanto que você esteja aprendendo, você não está errando. Você está aprendendo a ser você. Você nunca foi você antes. Você está sendo você agora, nessa vida, nesse espaço-tempo. Então, você está vendo como é ser você, você está procurando saber mais sobre você e agindo a partir daquilo que você considera ser realmente você, porque muitas ideias que a gente tem nem são nossas, são ideias que alguém impregna na nossa mente e a gente acha que é nossa e estamos ali. Só que o processo de você se conhecer sendo você é justamente tirando esse excesso de ideias, pegando somente a sua e aprendendo a ser você com mais autenticidade. Então, você não está errando, você está aprendendo. E por isso, minha filha, dá um time, seja mais tranquilinha com você mesma. Você merece um abracinho, se abrace, vai. Abraço de mim mesma, é tão gostoso. Então tá aí a recomendação de artista. Gente, tem um canal no YouTube dele, The Joy of Painting, ou se não, só pesquisa lá, Bob Ross. Tem aulas assim, ó, de 1 hora. Pra quem quer aprender sobre pintura, ou pra quem só quer um vídeo satisfatório, vai assistir Bob Ross, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza que não. E lembre-se que o perfeccionismo vai matar a sua criatividade. Então, confia no processo, vai que vai, solta. E solta a expectativa dos resultados também, tá? Então, faça esse exercício que você vai ser bem mais feliz enquanto artista. E este foi o episódio dessa semana maravilhosa de março, onde as águas de março estão fechando o verão. E eu estou fechando o episódio dessa semana com muito amor no coração. E feliz por vocês estarem cada vez mais engajadas, cada vez mais envolvidas nesse podcast. E é tudo por vocês, minhas monas.
Então, meu amor, se aconteceu alguma coisa ali que fugiu do script, não esquece. Improvisa, Mona!